Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso para a gente continuar o nosso protesto, a nossa indignação, fazendo uma análise não do jogo, porque não tem nada para analisar no jogo, mas o que está acontecendo no ambiente do Botafogo. A crise está instalada. A tão temida crise já está instalada. O tão temido divórcio entre torcida e time já foi instaurado ontem. E agora? Nós precisamos encontrar as soluções, mas para encontrar as soluções, o canal Gigante Glorioso foi fuxicar para saber quais são os problemas de bastidores dentro do ambiente do Botafogo. Porque daqui a pouco, para salvar o Botafogo, se nem dinheiro está salvando, vai ter que chamar um super-herói. Chama a vinheta, Mac. Somos mais de 62 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Desde já quero agradecer a todos vocês que ontem estiveram na live. Mais de 25 mil visualizações, mais de 25 mil pessoas ali conosco, concordando, discordando, isso não importa. O momento do Botafogo é de indignação. A torcida, por mais que tenha opiniões diferentes, está todo mundo insatisfeito com o que está acontecendo agora no Botafogo e isso precisa ser resolvido o quanto antes. É para ontem, não dá para esperar até dia 18 de julho, tá certo? Então eu quero agradecer a cada um de vocês, que mesmo que discordem de mim, que discordem das minhas colocações, isso aqui é um espaço democrático de debate. Ontem na live coloquei várias opiniões, chat, superchat, que iam de encontro ao que eu e a Paula estávamos falando, e é assim, tá? Aqui eu não tenho medo de colocar as opiniões contrárias à minha, pelo contrário, eu acho que o canal Gigante Glorioso cresce porque coloca as opiniões contrárias para a gente chegar a uma conclusão. É assim que a gente chega numa conclusão. E o Botafogo, e o Luiz Castro, e o Mazuco precisam ouvir as opiniões contrárias. Precisa ter diálogo de gente que pensa diferente do que eles dentro do clube. E se eles não deixam a gente falar, a gente fala aqui na mídia independente. Então eu peço o seu like. Não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso. Temos os nossos parceiros, a Bet Nacional é uma. O Campeonato Brasileiro está rolando. Você não está vendo o Botafogo ganhar, mas você pode ganhar um dinheiro aí para compensar sua tristeza com a Bet Nacional, porque é a que mais paga no mercado, que tem a melhor cotação e paga na hora, tá certo? Tá aqui o nosso Instagram, tá aí o nosso Twitter, meu e do Michael Martins. Agora vamos falar de Botafogo, vamos falar o que está acontecendo nos bastidores do Botafogo. Meus amigos, dois fatos precisam ser colocados. Primeiro foi a questão do Chay. Beleza, passou, eu imaginei que não iria render aquilo que muita gente achou que não, vai fazer 3 gols, tá? Não vai dar passe, tá? A gente quer, né? A gente quer, mas querer e acontecer são coisas muito diferentes, né? No espaço da realidade, né? E assim como todo o time, ninguém rendeu nada, tampouco o Chay. Agora, eu minimizo o caso da cachaça, da cerveja, da farra, da festa, com o caso do descomprometimento total. Porque o Luiz Castro, pelo menos, ele está colocando o Chay para jogar. Ou seja, nos treinamentos, ele pode não estar sendo brilhante porque ele não é brilhante. Ele é um jogador comum. Mas o Patrick de Paula, que veio a peso de ouro para o Botafogo, ele não está nem entrando nas partidas. E aí o Luiz Castro foi perguntado ontem sobre isso, jogou para lá, jogou para cá, desconversou e no final falou que o jogador está descomprometido. E disse que todos aqueles que se comprometem, que se dedicam nos treinamentos, vão entrar. Então, se o cara não está entrando, é porque o cara não está comprometido. Eu gostaria de saber como é que alguém ganhando o salário dele, como é que alguém que veio a peso de ouro não está comprometido. Esse cara está com a cabeça onde? Eu gostaria de saber. Ninguém deu um choque de realidade nesse cara? O que está acontecendo no Botafogo? Não tem uma liderança? Por que o João Carli não joga? O time é horrível. O time não rende. Toma gol todo jogo. O time está sem liderança dentro de campo. Você colocar o Canu como capitão é brincadeira. Ontem não teve falha do Canu, não teve nada, porque o Avaí chutou 2 vezes ao gol. E a nossa situação é tão ruim, não só técnica, mas psicologicamente, que nós não conseguimos ameaçar o Avaí. Alguma coisa nos bastidores do Botafogo não está funcionando. Isso passa pelo Luiz Castro. Quando a gente fala que o Luiz Castro está perdidinho, que ele perdeu a mão do elenco, que ele não sabe o que fazer. O Tietê ontem
O Tietê ontem, um jornalista chamou o Tietê. Fala aqui, Tietê. Sabe o que ele respondeu? Ele falou, vou falar é nada. Ou seja, não tem respeito com os profissionais de jornalismo, não tem compromisso com o que está acontecendo com o Botafogo. São jogadores que não têm perfil para jogar no Botafogo. E qual era a ideia do scout? Além de avaliar a questão técnica, física, uma série de outros fatores, é avaliar essa questão. O cara quer jogar? Tietê parece que não quer jogar. Patrick de Paula, Luiz Castro ontem já falou, não está muito afim nos treinamentos. E aí, o que você faz com os caras desses? Manda embora. Manda embora, porque pior do que está não pode ficar. Uma maçã podre já está estragando o elenco. A gente precisa descobrir quem são as maçãs podres do elenco do Botafogo. Devem ser muitas, né? Devem ser muitas. O caldo azedou no intervalo, que o Botafogo vinha fazendo uma partida razoável, uma partida suficiente para ganhar do time fraquíssimo do Avaí. Alguma coisa, claro, o gol do Kevin e depois o vestiário. A partir dali o Botafogo poderia jogar 1, 2, 3, 50 anos que não conseguiria empatar aquele jogo. Então o que acontece no Botafogo? Além desses jogadores, que devem ser ali umas meia dúzia, descompromissados, que não estão afim de jogo, e muitas vezes a gente questiona o treinador, poderia ser o Luiz Castro, poderia ser qualquer outro. Por que esse cara não joga? A gente precisa pensar nisso também. Por que o camarada não joga? Agora, se o Tietê não está querendo nada, para que você conta com um camarada desse? O problema de compromisso é pior do que o problema técnico. Luiz Oyama ontem deu um show de horrores. Um show de horrores. No final das contas, nós gastamos 65 milhões para contar, sabe com quem, galera? Com Kaique, com Del Piage, com Chay, com Matheus Nascimento, com Erisson, que não conseguem brilhar pela limitação técnica. Isso é natural. Com Hugo. Nós gastamos 65 milhões para contar com os jogadores que tínhamos ano passado. E alguém tem que ser cobrado por isso. O treinador Luiz Castro, fazendo um monte de baboseiras, falando um monte de besteiras, porque ninguém consegue se justificar diante do que está acontecendo. Vamos repetir até a morte. Ele primeiro improvisou o Hugo na ponta esquerda. Agora ele colocou Vinícius Lopes de lateral. Paciência tem limite. Paciência tem limite. O Luiz Castro ele repete o tempo inteiro que se não tiver condições, capacidade de fazer e acontecer, que venha outro. O Botafogo está adiando esse momento. Eu não sei se é hora de você mandar o treinador embora. São 11 jogos, mas o cenário é um cenário de caos muito parecido com o de 2020. E os salários estão em dia. O Botafogo pega voo fretado. O Botafogo treina no centro de treinamento. O problema está na liderança. Uma liderança que não consegue reconhecer que dentro do elenco tem um João Carli que resolveria metade do problema de falta de confiança. É o cara que dá esporro. É o cara que chega junto. É o cara que a torcida confia. Você não tem ninguém no elenco, à exceção do Erisson, que não recebe bola, que tem que pegar uma bola, fazer tudo sozinho para tentar, numa jogada fortuita, fazer um gol. A gente está perdido. O time não tem padrão de jogo. O time joga um tempo, antigamente era o segundo tempo, agora é o primeiro tempo. E perde. Você joga e perde. Joga mal, perde de novo. Não tem por onde correr. Então, a questão é, o GG está desacreditado do projeto. Não confundir o macro com o micro. O projeto segue. Porque para ter projeto tem que ter dinheiro. Agora você tem que ter gente competente tocando esse projeto. André Mazzucco mostrou a sua incompetência nessa primeira janela. O time se mostrou incompetente de reverter uma situação básica, simples, que é vencer os seus adversários da Série B. Nós perdemos para todos eles. Qual é a missão do Botafogo nessa Série A? É permanecer? Bom, já começamos muito mal. Primeiro que entramos no Z4. Segundo que perdemos para Curitiba, Avaí e Goiás. Times que ficaram atrás do Botafogo na Série B. Como é que isso é possível? Sendo que eles quase que mantiveram o mesmo time e o Botafogo investiu 65 milhões.
O Mazuco está rasgando o dinheiro do John Textor. Essa é que é a verdade. E esse papo de segunda janela, eu já tô de saco cheio de ficar ouvindo notícias. Agora vem Luiz Soares. Perfil diz, cara, que papo furado. Papo furado. Ninguém aguenta mais isso. Quero é vitória, eu quero é 3 pontos. Quero é parar de passar vergonha. É isso que a gente quer. E com 65 milhões, não dando na mão de um incompetente, você consegue montar um time. Um time razoável para ficar na 11ª posição. E 11ª posição você pega a Sul-Americana. Ainda estamos com 11 rodadas. Dá para reverter muita coisa. Se souber trabalhar, dá para chegar em Sul-Americana, dá para fazer um campeonato tranquilo. Mas se mantiver as coisas como elas estão, e aí eu não sei, meus amigos, se passa por demissão de Luiz Castro, eu não sei se passa por demissão de diretor de futebol, porque não está funcionando. Não está funcionando. O Luiz Castro prometeu mudanças. Que mudança que teve ontem? Não vi nenhuma. Tirando que o Kevin fez o primeiro gol na vida dele, em cima do Botafogo, cobrando falta, não vi nenhuma mudança drástica no destino. Nada. Então assim, a gente está perdendo de forma humilhante, jogo após jogo. Palmeiras, Pedro Raul fazendo 2 gols, time de Jair Ventura, e agora time de Barroca, que é o fim da picada, com gol de Kevin. É o fim da picada. Se fosse brasileiro o treinador, já tinha rodado. Essa é a grande verdade. Já tinha sido demitido. Mas como é estrangeiro, tem uma paciência maior, tem isso, tem aquilo. O John Textor já falou, né? Que o Luiz Castro é sócio dele. Continue sócio. Continue gerindo o projeto. Deve ter competência, deve ter inteligência para gerir o projeto de uma forma macro. Mas não sei se tem capacidade para mudar o panorama dentro de campo com esse time. E só tem esse time. Ele vai incorporar alguém do B? Vai trazer o Jefinho agora. Ok. Acho que é uma responsabilidade gigantesca também jogar tudo nos ombros do menino. Mas o Jefinho, que é um jogador que quebra linhas, ele está vindo do B para o A para fazer treinamentos, tal, não sei o que, para ver se consegue alguma coisa diferente. O Vitor Sá já era, sumiu. Vinícius Lopes fez uma partida nota 5 e tal, depois o Luiz Castro matou o Vinícius Lopes, jogou o Vinícius Lopes lá lateral, acabou o Vinícius Lopes. Acabou o Chay, que estava nota 5, 4,5, 5, matou o Chay lá na ponta. Então assim, parece que não conhece o Campeonato Brasileiro, não conhece o time que está treinando, não conhece, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Então assim, quando chegou, recebeu o apoio da torcida. Quando chegou, o Botafogo começou a vencer, os resultados aparecendo. Todo mundo apoiou, claro, porque quando ganha a gente apoia. Quando perde a gente não apoia? Depende da maneira como perde. O Botafogo não está só perdendo, o Botafogo está se afundando. Porque perder da maneira que o Juventude perde é porque o Juventude perde, empata, mostra raça, venceu o Fluminense agora jogando dentro de casa. O Botafogo não vence ninguém dentro de casa. E agora não vence ninguém nem fora. Mais de um mês sem vitória. 4 derrotas consecutivas. De G4 para Z4. Em 4 jogos. O que aconteceu? O time não demonstra capacidade de reação. Alguma coisa está errada dentro dos bastidores do Botafogo. É a inflexibilidade do senhor Luiz Castro que não consegue ter humildade para mudar de opinião. Você tem que ter humildade, cara. Aqui, o pessoal na live falou, mas não era o grande treinador? Falei que sim. Falei que quando o Botafogo ganhou do Flamengo, dava para brigar por Libertadores, sim. Os jogadores começaram a falar em título. O papo mudou. Então alguma coisa mudou lá dentro. Lá dentro. O Botafogo não está sabendo fazer a gestão dessa segunda janela com esse grupo. Porque muita gente desse grupo sabe que vai rodar. E aí não quer mais treinar, não quer mais jogar. Porque jogador é isso. Jogador é assim, não tem comprometimento com a camisa. Ano que vem está no CSA. Ano que vem está no Juventude. Está no Vasco. É assim. Então o Botafogo, esse perfil que o scouting está traçando, está com defeito de fábrica. Está com defeito de fábrica. Defeitos técnicos, defeitos morais, defeitos de comprometimento, defeitos táticos, porque não conseguem fazer mais de uma função tática dentro de campo.
São jogadores ignóbeis, segunda linha de Portugal. E aí? Vai esperar até o dia 18 de julho? Vai estar onde? Na lanterna do campeonato? Ainda dá. Mesmo se tiver na lanterna, chafurdado lá no Campeonato Brasileiro no dia 18 de julho, se contratar certo, se trouxer quem desequilibre, dá para mudar panorama. Dá para mudar panorama. Mas precisamos de um comando. O time está sem comando. E a preocupação é essa. A minha preocupação não é se Luiz Castro fica ou se Luiz Castro vai, porque daqui a sei lá quanto tempo ele vai estar em outro lugar, treinando, ganhando os milhões dele. E o Botafogo vai estar aqui, a torcida vai estar aqui. Então, se vai ficar ou se não vai, para mim tanto faz. Eu quero saber é de 3 pontos. Eu quero saber do Botafogo fazendo uma campanha que condiga com a sua tradição. E condiga com um time que tem 65 milhões e vai gastar mais do que isso. O Botafogo vai gastar aproximadamente 140 milhões. Para quê? Vai rasgar dinheiro de novo? Então o meu protesto é, essa crise no Botafogo ela é desnecessária. Totalmente desnecessária. Bastava fazer o simples, bastava vencer o Goiás. Se vencesse o Goiás, nada disso estava acontecendo. Tem jogadores que não querem nada, eles têm que ser afastados. Rescinde o contrato. Rescinde o contrato. É melhor cortar o mal pela raiz agora, do que chegar lá no meio do campeonato e já não ter como reagir. E aí vai ser mais vergonhoso do que 2020, porque 2020 o Botafogo não tinha comando, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha futuro. Agora tem um projeto. Tá, mas o John Textor, primeira coisa, John Textor, você precisa estar aqui. Você precisa estar aqui. Você adquiriu 90% das ações do Botafogo. O seu lugar é administrando essa crise. Você tem que conversar com o pessoal que está lá dentro. Você tem que mostrar quem é que manda. Não é você? Então mostre isso. E principalmente para os seus comandados. Não estou falando dos jogadores que eles não entendem nada do que você fala. Estou falando para as pessoas que você escolheu para o projeto. O seu André Mazzucco, que está demonstrando, está dando um show de incompetência, como deu, né, no Cruzeiro, no Vasco. Não sei por que foi escolhido para o cargo. E o Luiz Castro. Ele tem que ser cobrado. Não adianta ficar tratando o jornalista mal na coletiva, que isso não resolve problema nenhum. Tem que assumir os erros. Tem que assumir a sua incompetência. Tem que assumir a sua teimosia. E mudar. E mudar. E escalar um time que queira jogar. É Kaique e Del Piage? São os que estão a fim de jogar? Então são esses. Tietê, Patrick de Paula não querem nada? O Yama não acerta um passe? Então Tietê e Patrick de Paula não querem nada? Rescinde o contrato. Não, perdeu 33 milhões, jogou no lixo. É isso? É isso. Não, Patrick tem jeito, o que está acontecendo é isso e aquilo. O Tietê não. Manda o Tietê embora. É a segunda, terceira, quinta vez que o Tietê é o pior em campo. Manda o Tietê embora. Não faz falta nenhuma. Patrick de Paula gastaram uma fortuna, então eles querem esperar. Né? Ok, espera, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque do jeito que está, o caldo vai entornar, vai piorar. Com a torcida já não tem mais paciência. Torcida do Botafogo, quinta-feira eu não sei o que vai acontecer. Sabe o que eu temo? Que a gente passe a vergonha que o América Mineiro passou com a gente lá, no jogo do Campeonato Brasileiro. Da torcida de São Paulo tem maior número do que a do Botafogo. Passar essa vergonha aí. John Textor tem que estar aqui. A gente administra a crise presencialmente, mostrando quem é que manda. Tá certo? Não é a distância por Skype. É isso. Hoje não tem falar de jogo, não tem falar de nada, não tem contratação, não quero saber. Eu quero saber quando anunciar. Aliás, que lentidão, hein? Que lentidão para anunciar reforço. Como é que é? Vocês estão fazendo o quê? Estão pensando em quê? Anuncia logo. Não está com dinheiro na mão? Resolve. Não quer vir para o Botafogo? Dispensa. Vai para outro. Mas precisa agir. Dia 18 de julho já está aí. Vai chegar frio, igual o Gustavo Sauer, que chegou de um campeonato desgastado, não fez pré-temporada, se machucou. Mesma forma, Lucas Fernandes. E é isso. O Botafogo está com 20 jogadores para trabalhar. Vai ter que incorporar do time B para poder fazer elenco competitivo. Porque não tem competitividade nenhuma. É um desabafo, galera. Fui.